Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre a disciplina 5, mais especificamente sobre o fórum e a atividade avaliativa. Então, bora pro vídeo! Pessoal, antes de iniciar então aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante aqui dentro do YouTube. Então hoje finalmente entrou a quinta disciplina do curso Mais Saúde com a gente e nós vamos estar dando uma olhadinha aqui nela, falando sobre a questão do fórum e a atividade avaliativa. Então eu vou estar abrindo aqui a questão do nosso curso, né? Aqui a página do Mais Conazens, aqui a gente está o nosso curso, acessa ele, pode observar aqui que a disciplina 5 já está disponível, então a gente vai estar clicando nela aqui, vamos observar que ela vai ter de novo duas teleaulas, a 5.1 e a 5.2, a aula interativa, o e-book, material complementar, o fórum e a atividade avaliativa. Então a gente vai entrar aqui na questão do fórum, vai clicar aqui em participar e esse fórum aqui ele é um pouquinho diferente do que a gente tem feito já aqui nas disciplinas. A gente fez sempre baseado numa resposta que a gente tenha passado ou que a gente tenha tido conhecimento e aqui nesse fórum a gente vai fazer então uma discussão e uma observação em relação ao texto que a gente tem aqui. Então vamos observar aqui o texto. Compreendendo o processo saúde-doença e de vigilância em saúde. Aí ele tem uma historinha aqui, do seu José, que ele é pedreiro, ele tem o hábito de fumar 2 carteiras por dia e vem se alimentando com marmitas diariamente. Ele que leva essas marmitas para a obra. E a marmita quase sempre conta com arroz, feijão, não tem carne dentro da marmita, por causa que é uma questão de dificuldade financeira da equipe. Eles colocaram onerosa, mas é uma questão de que eles não conseguem comprar muito, tá? Que é uma coisa que é muito caro para esta família. José mora em um barraco de materiais mistos, né? Então o caso é madeira e tijolo, sem saneamento básico. O barraco tem então 2 cômodos, sendo que um é o quarto onde dorme a minha família toda e um é sala-cozinha. O banheiro é fora da casa, então é tipo fossa séptica, né? Então mora ali com a esposa e 3 crianças, uma menina de 5 anos e 2 meninos, um de 8 e outro de 10 respectivamente. José vem apresentando emagrecimento e uma tosse persistente e resolve ir à unidade de saúde após o serviço. Então ele terminou o serviço e foi à unidade básica de saúde. O médico solicitou exames e foi diagnosticado com pneumonia, sendo prescrito então um esquema terapêutico e agendado consultas para os demais membros da família para verificarem se também estão com a doença. Ele disse então que, baseado na situação descrita, reflita e descreva quais os determinantes de saúde estarem envolvidos com o adoecimento de José. Então o que a gente tem que fazer? Nós lemos aqui a atividade, né, direitinho, e a partir dessa leitura aqui, então, a gente tem que diagnosticar quais são os elementos que pode estar causando essa questão de adoecimento para o José. Então, depois a gente diagnostica eles e aí escreve no texto. Por exemplo, baseado no texto, a gente pode observar que a família do seu José e seu José tem tais condições de vulnerabilidade que estão causando o adoecimento. E a gente vai listar algumas delas aqui, então, agora. Uma das condições que a gente pode estar observando aqui, a gente pode ter 5 grandes grupos que a gente pode estar falando em relação ao que pode estar causando esse adoecimento no seu José e na sua família. O primeiro deles, então, seria uma condição de condições de habitação e saneamento básico. Como a gente pode ler ali, a moradia dele é precária, né? Ele mora num barraco de material misto e só tem 2 cômodos e abriga 5 pessoas, né? O que favorece essa questão de uma superlotação e provavelmente dificulta uma questão de ventilação e aumenta o risco de transmissões de doenças respiratórias. Como ele está com pneumonia, eu acho que o termo não seria pneumonia ali, seria tuberculose, mas pode ser pneumonia também, porque a tuberculose é mais contagiosa de todos esses fatores, mas vamos levar em consideração a questão das doenças respiratórias. Como é um local muito fechado, com 2 cômodos, provavelmente tenha poucas questões de ventilação de ar, talvez uma porta e quem sabe uma janela, então isso acaba dificultando essa questão. Outro problema em relação à condição da moradia é a ausência de saneamento básico, porque não tem infraestrutura adequada, né? Então o banheiro é uma questão de fossa séptica e ele pode expor a família, querendo ou não, a patógenos ambientais e contribuir para doenças infecciosas, e sem contar que o banheiro fica fora da casa, então ele não é anexo à casa, não é tipo o banheiro que a gente conhece tradicionalmente, ele ainda é fora da casa, então provavelmente tem que se deslocar, sair de casa e ir até a rua para utilizar o banheiro, tomar banho, essas questões que precisa, e isso querendo ou não vai expor essas pessoas também a outras condições
de agravamento da sua saúde. Por exemplo, tá chovendo ou um dia muito frio e a pessoa tem que ir no banheiro. Ela vai ter que sair, vai ter que pegar a chuva, pegar o frio, para depois conseguir retornar. O segundo grande grupo que a gente pode estar observando são condições econômicas e alimentação, né? Eles são uma família de baixa renda, o que então impossibilita de incluir muitas vezes proteína de uma forma diária nas suas alimentações, devido ao custo elevado. Agora a gente tem até visto reportagens falando sobre novamente o aumento do valor da carne, e isso acaba criando um déficit nutricional, porque as pessoas precisam de carboidrato, precisam de verduras, legumes e também da questão da proteína. Então isso compromete o sistema imunológico do seu José, tornando-o mais suscetível a infecções como essa própria questão da pneumonia e uma série de outros fatores. Ele também vai começar a se alimentar mal, pode começar a surgir outros fatores. A questão da própria perda de peso, né? Outro problema que o Sr. José tem é o hábito de fumar. Então, o tabagismo vai agravar essa questão respiratória, reduzir a capacidade pulmonar e aumentar a vulnerabilidade a infecções respiratórias. Sem contar que o cigarro, além de causar uma questão de oneração também, né, como seguindo o próprio texto fala, por causa que ele vai estar gastando um valor ali, também está agravando essa questão da saúde, né? O cigarro não é barato, né? Então é uma questão que tem que estar se observando. O terceiro grande grupo, então, é condições de trabalho, que ele tem uma exposição ocupacional como pedreiro. Isso pode estar expondo ele a questões de poeira, mudança brusca de temperatura, condições de obra, né, que pode estar afetando a sua saúde, sem querer que ele vai estar fazendo uma força também excessiva, né? Isso pode justamente, através dessa força excessiva, causar um cansaço, né? Essa rotina exaustiva pode acabar prejudicando, né, e piorando a condição de saúde do seu José também. O quarto grande grupo é fatores socioculturais e acesso ao sistema de saúde. Eles podem estar enfrentando barreiras de acesso à saúde, né? Até a aula passada a gente falou, numa das questões era barreiras, né? A professora que estava dando a palestra, ele falou de barreiras de acesso. Então ele encontra esse problema, porque como ele demorou para procurar esse atendimento, ele pode ter agravado essa condição de saúde, né? Então, muitas vezes por causa do serviço, né? Se ele é numa cidade que não tem atendimento depois por mais tempo, né? Então isso pode estar prejudicando a questão da saúde dele também. E essa questão de barreira também, né, de fatores socioculturais, é porque provavelmente a renda da família dependa muito mais exclusivamente do seu José. Então ele tem que estar priorizando o trabalho em detrimento da sua própria questão de saúde. E por quinto grande grupo, a gente tem ambiente doméstico e dinâmica familiar, né? Que é uma convivência muito próxima, como a gente falou ali, que o espaço é pequeno, então isso pode causar um aumento de transmissão de doenças entre as próprias pessoas da família, né? Tem a questão de desnutrição, provavelmente pode estar afetando os filhos também. Essa questão do tabagismo pode estar causando problema para as outras pessoas dentro da casa, se ele fuma dentro de casa, então a gente tem que estar atento a isso. E por fim, né, essa questão de vulnerabilidade das crianças e da esposa, né, de que eles tenham a mesma condição de risco, como a gente acabou de comentar. Então tá, pessoal, essa foi a questão do fórum. Então a gente tem que ler a atividadezinha aqui, esse textinho. Baseado no texto, então a gente tem que criar a nossa resposta ali embaixo. Pode colocar essas questões que a gente comentou ou observar alguma outra questão e tá preenchendo as informações de o que pode estar causando esse adoecimento do seu José e da sua família, consequentemente também. Então, esse foi a atividade do fórum. Aí a gente responde depois aqui embaixo o fórum e está enviando ali para a tutora fazer a leitura. Vamos entrar aqui na questão da aula avaliativa, vamos clicar aqui em responder e a gente vai ter aquelas 5 perguntinhas que a gente já está acostumado a estar observando. E aqui a gente tem então o quê? A primeira, assinale a alternativa correta. Para melhorar as condições de saúde de uma população são necessários ações articuladas entre os diversos setores de uma sociedade, que aqui é uma questão de ação intersetorial, né? Então a gente tem políticas públicas saudáveis, promoção de ambiente saudável, alimentação adequada e ações voltadas para a prevenção de problemas específicos de saúde, como emprego e habitação. Você está observando quais são as verdadeiras e quais são as falsas. E aí, para isso, a gente pode estar observando aqui elas, que na verdade todas são verdadeiras, né? Todas estão corretas. A primeira ali, porque a promoção de saúde ela exige então essa integração entre setores, pode ser a questão de educação, meio ambiente, segurança e outras partes. Então, tudo isso tem que estar sendo muitas vezes utilizado com essas ações intersetoriais para estar promovendo a questão de saúde. As políticas públicas saudáveis. É essencial implementar então esse tipo de política
de condições favoráveis, né, como a questão de saneamento básico, acesso regular à saúde e segurança alimentar, né, por isso que a gente tem alguns programas do governo federal que visam levar essa questão de uma condição financeira e garantir o acesso alimentar às famílias, por isso que escola normalmente tem sempre merenda à disposição, também para garantir essa questão. Então a 2 também está certa. A terceira, que é essa promoção de ambiente saudável, então ela vai criar essa questão de alimentação balanceada, ela é fundamental para prevenir a questão de doenças e qualidades, e a gente tem esse fator. Muitas vezes na escola as crianças têm essa alimentação mais de qualidade, né? Muitas vezes tem acompanhamento nutricionista, ou a nutricionista não está na escola, mas é da prefeitura e ela faz os cardápios e manda para o pessoal produzir na escola, então também está certa. E a quarta, que essas condições sociais, né, como questão de emprego, habitação, elas vão ter impacto direto na condição de saúde. Como a gente viu ali o exemplo do seu José, ele não tem uma condição de moradia muito adequada, ele não tem uma questão de saneamento muito adequado e o emprego dele, claro, é importante também, mas provavelmente seja muito exaustivo para a jornada de trabalho que ele faz. Então é sempre importante ter esses tipos de ações voltadas para essa prevenção de uma forma mais macro. Então aqui a resposta que a gente vai estar observando é a letra D, onde 1, 2, 3 e 4 estão certos. Então aqui dessas 4 alternativas que a gente tinha, as 4 estão certas. Aí nós temos a segunda pergunta, que vai falar então, onde as doenças são dependentes de conjuntura biológica do indivíduo, dos comportamentos adotados, das características sociodemográficas, das condições socioeconômicas vividas, dos bens e serviços de saúde a que se tem acesso e dos aspectos políticos e econômicos de cada população. Para compreender o processo saúde-doença é importante. Ele quer que a gente assinale a resposta correta. E aqui a resposta correta, a gente tem as 5 opções, que é estar atento ao contexto histórico e cultural de cada lugar, identificar vulnerabilidade do território, como questão de saneamento, acesso ao transporte, moradia e lazer, estender aspectos sociais, né, como questão de raça, cor, educação, lazer, cultura, população, assegurar a implementação de medidas específicas para a prevenção de doenças, e a letra E, que todas as alternativas estão corretas. E aqui a gente vai marcar que todas as alternativas estão corretas, porque a gente tem que estar atento a essa questão histórico e cultural de cada lugar, porque uma rua vai ser diferente da outra. Por exemplo, uma rua que não tem saneamento, as pessoas podem ter determinado tipo de patógeno ou determinado tipo de problema de saúde. Numa rua que tem essa questão mais adequada, mas tem outro problema, vai ser outra questão. A gente tem que estar atento a essa questão de vulnerabilidade, né, como a gente falou, o próprio saneamento, uma questão de transporte, moradia e lazer vai estar afetando essa questão de saúde e doença. A gente tem então que essa questão de aspecto social como raça, cor, educação, lazer, ela impacta muito na questão de saúde, né? Como a gente pode perceber, algumas pesquisas falam que determinado tipo de população que tem menos acesso à educação, menos acesso à renda, ela vai estar muito mais sujeita a questões de saúde. Assegurar a implementação de medidas específicas de prevenção, né? Então isso aí é fundamental, porque é garantir programas e iniciativas que garantam essa questão de saúde para todo mundo. Então, por isso que a resposta certa é a E. Na número 3, a gente tem que no modelo da história natural da doença, no caso da dengue, ações de promoção de saúde que envolvem atividades de educação e saúde, coleta de lixo regular e busca para regularizar as questões de saneamento básico adequadas são consideradas. Então, ele quer que, baseado nessas 3 características, a gente diga qual é a resposta correta. Ação de prevenção terciária? Acredito que não seja. Ações de prevenção primária? Ações de prevenção secundária? Ação de prevenção específica ou ações de prevenção quaternária? Então, o que a gente tem aqui? A gente teria 4 níveis de prevenção e mais uma questão específica. Mas, na verdade, a resposta aqui é a ação de prevenções primária. Tá? Por causa que o quê? A educação e saúde é a primeira coisa que a gente vai fazer. A coleta do lixo é a segunda coisa que a gente faz. No caso, também é a primeira, né? Porque a gente precisa estar sempre tendo essa questão de educação e saúde, tendo essa questão de coleta de lixo regular e buscar regularizar essa questão do saneamento. As 3 são primárias, porque sem elas a gente não tem a condição tão específica para estar evitando focos do mosquito da dengue. Por isso que a resposta aqui é a letra B. Depois nós temos a pergunta de número 4. Entender que o conceito do que significa o termo uma só saúde é. Então a gente tem esse termo aqui, uma só saúde, e ele quer que a gente diga o que é essa uma só saúde. Então aqui a gente vai ter as alternativas como a gente conhece, né? Que traz o enfoque de aspectos que envolvam a saúde humana, saúde ambiental
e o meio ambiente andando juntos. Aí tem aborda apenas a saúde humana, especificamente, sem inter-relação. Aqui, ó, falou de novo essas questões que são muito fortes. Aborda apenas. Já utilizou palavras de cunho muito forte como apenas, não, somente, especificamente. A gente já tem uma certeza que não é a resposta certa. Organiza-se estritamente em relação às condições ambientais. Também é uma questão que usa estritamente. E como é uma só saúde, então quer dizer que vai englobar muito mais fatores. Não vai ser apenas uma questão. A letra D significa que o homem pode ter múltiplos tipos de saúde. É uma alternativa um pouco mais certa. Leva em conta apenas a saúde dos animais. Também não é, porque não vai levar somente uma coisa. A resposta mais adequada para número 4 é a letra A. Por que a letra A, pessoal? Ela traz enfoques então, de aspectos que envolvem saúde humana, saúde ambiental e o meio ambiente de uma forma tudo junto. Então, como é uma só saúde, ela vai englobar vários outros aspectos, como vai ter a saúde dos animais, que é importante para nos prevenir de determinadas doenças que eles podem transmitir. Se o meio ambiente está prejudicado, ele pode nos causar algum tipo de problema. E tem propriamente a questão da saúde humana também, que tem que ser sempre observada. Então, por isso que aqui a resposta é a letra A. E na quinta pergunta, a gente tem o espacinho para preencher lacunas. Então, vai ter aqui que A, o espacinho, se atenta às interações e interferências do ambiente na saúde dos indivíduos, a fim de identificar ações de prevenção e controle de riscos ambientais relacionados ao processo de saúde. Entre as ações dessas encontram-se espaço, espaço, espaço para o consumo humano. Assinale a alternativa que completa as frases acima. Como são várias as opções aqui, eu já vou direto para aquela questão um pouco mais certeira. Então, aqui que a gente tem a vigilância ambiental se atenta, então aqui a letra C, as interações e interferências do ambiente na saúde dos indivíduos, a fim de identificar ações de prevenção e controle de riscos ambientais relacionados ao processo de saúde e doença. Entre as ações desta encontram-se controle do ar, controle da água e controle do solo para o consumo humano. Então aqui a gente tem que a quinta é a alternativa C. E a gente vai vir aqui em enviar, vamos esperar o sistema carregar e a gente vai ter que a gente acertou 5 de 5. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele tratou sobre essa questão do fórum e atividade avaliativa. Não perca os próximos vídeos do canal que a gente vai fazer resumos da teleaula interativa, a questão do e-book e material complementar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!